Oi, galeres. Vamos lá para a nossa 8ª aula de espanhol. A nossa aula de hoje vai ser sobre conjunções ou conjunciones, tá? Então tá. Vamos começar por aqui pela apostila e vamos ver o que ela diz sobre isso. Ó, as conjunções são palavras que unem dois termos da mesma oração ou mais. Essas relações podem estabelecer relação de subordinação, isto é, uma depende da outra para ter sentido completo, ou relação de coordenação, ou seja, uma se relaciona com a outra, porém não há dependência entre elas. Existem muitos tipos de conjunções e vejamos algumas, tá? Daí aqui a gente tem um pequeno quadro com 5 tipos de conjunções, tá? São adverbiais, concessivas, comparativas, condicionais e ilativas. E daí aqui tem as palavrinhas que a gente usa para utilizar esse tipo de conjunção e a tradução logo em seguida. A gente vai agora para um PowerPoint porque eu achei muito rasa essa explicação e lá tem mais explicadinho, mais bonitinho. O único exemplo que a gente vai usar daqui é esse daqui, ó. Estaban tan triste que luego se fueron del país, que é ilativas, tá? Que tá aqui, ó. Con que, por, consequente e luego. Então, assim, é portanto, em seguida ou logo. Estavam tão tristes, né? Que logo, tá? Que logo saíram do país, foram, né? Queria. Então tá, vamos lá para o PowerPoint. Vamos apresentar o slide, por favor. Vamos lá, computador, que é para hoje. Olha só. Então tá, vamos lá. A gente vai... Vai, computador, por favor, por favor. Tem horas que é só por Cristo, tá? Então, me perdoem as falhas do computador. Oxi, travou tudo. Então tá. Vamos conversando então, Patrícia. Como que tá a vida de vocês? Fizeram o simulado? Não fizeram? Olha lá, agora foi. E agora vai... Maravilhoso. Como que foi no simulado? Vocês estão passando bem em casa? Tá acontecendo alguma coisa? Vocês podem compartilhar, né? Ou com os professores, ou com os psicólogos. Tá todo mundo aí para ajudar vocês. Eu acho que agora vai. Agora vai. Ó, conjunções são palavras invariáveis na língua espanhola, ou seja, elas não apresentam reflexão de gênero nem número, tá? E essa informação já não tinha lá. Sua função é unir palavras, sintagmas, frases ou orações e estabelecer relação de hierarquia entre elas. A etimologia de conjunção provém do latim cum, que significa com, e jungo, que significa juntar. Ou seja, conjunção significa aquilo que junta com. As conjunções em espanhol só têm significado gramatical e não possuem significado lexical. Seu significado é adquirido nas orações e que são empregadas. Olha, a classificação das conjunções. Em espanhol, as conjunções são classificadas em coordinantes, né, que estava escrito lá, como que é em português? Coordinantes, que são conjunções que unem a oração que estão no mesmo nível de importância, a ponto que sua
posição pode ser alterada sem que perca o sentido da oração que pertencem, tá? Daí a gente tem aqui esse exemplo. Mercedes vai a trabalhar e Pablo se queda em casa. Mercedes vai trabalhar e Pablo fica em casa. Se a gente mudar a ordem, continua a mesma, a frase continua tendo sentido, tá? Pablo se queda em casa e Mercedes vai a trabalhar. Pablo fica em casa e Mercedes vai trabalhar. As subordinantes, que são as subordinadas, são conjunções que unem oração que estão num nível de interdependência, tá? De modo que o sentido de uma delas depende da outra para se completar. Por exemplo, na oração. Luis dijo que vendría a recoger a los niños. Luiz disse que viria buscar as crianças. O sentido da segunda oração, que é buscar as crianças, né? Iria buscar as crianças, se chama oração subordinada. E ela só é possível graças à primeira, que se chama oração coordenada ou principal. Sem ela, a segunda ia ficar incompreensível. A seguir, a gente vai ver exemplos de cada um desses tipos de conjugações. Conjugações coordinantes, tá? As conjunções coordinantes dividem-se em copulativas, são conjunções que unem significados, tá? E são elas y, que é o y, né? Ni e que. Aqui a gente tem um exemplo. Maria varre e Luis plancha. Maria varre e Luis passa. No tienes ganas de comer ni de sair a la calle. Ele não tem vontade de comer nem de sair à rua. Existe uma regra, né, que a gente já falou na outra aula, que para utilizar o y, tá? Que quando a próxima palavra começa com i ou hi, a conjunção y, ela se altera para e, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Se reunieron e hicieron los trabajos. Reuniram-se e fizeram os trabalhos. E aqui é o e, porque começa com hi, tá? Disjuntivas são conjunções que apresentam duas ideias opostas ou que se excluem, tá? O é a conjunção disjuntiva, que por excelência em espanhol. Exemplo. El camarón se come frito ou cocido. O camarão é comido frito ou cozido. Da mesma forma que acontece com o y, tá? O o também muda, né? Se a próxima palavra da frase começa com o ou com ho, e daí ela cambia para u, tá? Ela muda para u. Aqui tem um exemplo. Estou seguro de que vendrán uno ou outro. Eu tenho certeza que virão um ou outro. Adversativas são conjunções que promovem correção ou matização entre elementos, mais especificamente, a segunda oração unida com a conjunção corrige ou matiza alguma ideia da primeira oração, tá? As conjunções são pero, mas, sino e aunque. A gente tem um exemplo. Es un libro corto, pero muy interesante. É um livro curto, é um livro pequeno, mas é muito interessante. La esposa de Alfredo no está de vacaciones, sino en casa. A esposa de Alfredo não está em férias, não está de férias, mas em casa. As explicativas, que são conjunções que unem uma oração em que, como o nome indica, a segunda explica ou parafraseia a primeira, são elas. O sea, esto es, mejor dito, e es decir. A gente tem um exemplo aqui, ó. Los hombres somos omnívoros. Es decir, comemos de todo, tá? Os homens somos onívoros, que quer dizer comemos de tudo.
Se fue al otro mundo, esto es, se murió. Foi-se para outro mundo, isso é, morreu. A distributiva, que são conjunções que se usam em pares, indicam distribuição e ou alternância. São elas o, bien, bien, ya, ya e ora, ora, tá? A gente tem um exemplo. O se reduce el número de participantes o tendremos que cancelar la actividad. Ou se reduz o número de participantes ou teremos que cancelar a atividade. Tomando ora la espada, ora la pluma. Tomando ora a espada, ora a pena. Daí aqui as conjunções subordinantes. As conjunções subordinantes dividem-se em comparativas, são conjunções que introduzem uma oração subordinada que estabelece uma relação de comparação com a oração principal, tá? São elas mas, com acento, que, tan, como e menos que. Um exemplo, el monumento no era tão grande como o imaginamos. O monumento não era tão grande quanto imaginamos. Há causales, que são conjunções que introduzem, tá, uma oração subordinada que expressa a causa ou o motivo da oração principal. A mais usada é a conjugação porque e pues, tá? Estás cansado porque has corrido mucho. Você está cansado porque correu muito. As consecutivas são conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa o efeito ou a consequência da oração principal. São elas luego, con que e así, tá? Que são as ilativas, sim? Que a gente viu na apostila. Ó, não ganhamos el partido, luego não nos classificamos. Não ganhamos a partida, logo não nos classificamos. Condicionales, né? São conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa a condição para a realização da oração principal. São elas se, como e quando. Exemplo, podrás sair quando pagues lo que debes. Você poderá sair quando pagar o que deve. A concessiva são condições que introduzem uma oração subordinada que expressa uma objeção, um impedimento ao significado da oração principal. A principal conjugação é aunque. No logro adelgazar, aunque he estado en dieta todo el año. Não consigo emagrecer, mesmo tendo estado de dieta o ano todo. Finales são conjunções que introduzem uma oração subordinada que expressa a finalidade da ação realizada na oração principal. A conjunção final por excelência é para. Exemplo, en los últimos 2 años he ahorrado para viajar ao Japão. Nos últimos anos, tá? Economizei para viajar para o Japão. E tá bom. É isso. As orações subordinadas são essas. As conjunções são essas. E espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, vocês podem sempre estar me mandando mensagens, procurando, né? Eu vou estar sempre disposta a responder vocês. Então, é isso, gente. Até a próxima aula. Estou perdendo a voz.